Oi, gente, que bom estar de volta com vocês. Agora para falar de um assunto super legal relacionado ao nosso especial de menopausa. A pele. Como é que a pele da gente reage à menopausa? O que a gente tem de tecnologia hoje para poder reverter essas mudanças? Suzy, minha co-host maravilhosa, Suzy Rego, querida. Me sentindo com esse co-host muito honrada, sempre muito agradecida e cada vez mais animada, cada vez mais grata com tanta informação importante sobre o tema menopausa. E é uma grande honra para nós, não é, Cris? Receber hoje essa autoridade no assunto, essa sumidade, essa princesa linda, maravilhosa, incrível, doutora Kátia Volpe, que eu sei que dispensa apresentações, mas além de ser essa médica fascinante, essa mulher ativista, esse símbolo de saúde e beleza. E escuta, vamos lá, nutróloga, ginecologista e dermatologista. Então é só abrir o microfone que a doutora Kátia vai nos contar tudo. Doutora Kátia, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Eu tenho um grande carinho por você. Ela é a dermatologista que atende a minha filha Amanda, a sua dermato também. Eu estou em falta, né, doutora? Eu vou dizer, é uma pessoa que tem um coração incrível. Amém. Sem dúvida. Amém. Uma luz, então uma eu luz. agradeço muito a Deus por ter você na vida da Amanda, Amém, porque você faz a diferença. Parabéns pela sua filha, ela é uma princesa. Amanda, um beijo, querida. Tô com saudade, viu? Saudade, linda. Mas vamos falar de menopausa, vamos falar de transformação de pele, o que a gente tem hoje? Olha, bom, uma honra estar aqui com vocês, duas mulheres maravilhosas, e é um assunto que eu amo, universo feminino, e a pele, gente, é o maior órgão do corpo humano, só que ele reflete tudo que internamente está acontecendo. Então, como que a gente avalia isso? Não adianta, por exemplo, a gente fazer um tratamento de fora para dentro, é dentro para fora, e com a menopausa muitas mudanças acontecem. Mas hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, para a gente envelhecer bem, com longevidade, com naturalidade. Eu até brinco que não é harmonização, né? Que a gente fala muito em harmonização hoje. Não é a demonização, é realmente uma harmonização natural. E hoje é possível com toda essa tecnologia. Quando que a mulher percebe na pele que ela realmente está entrando na menopausa? Bom, na pele, a gente começa a ter um ressecamento, a gente vai tendo uma flacidez um pouco mais acelerada, então depende do tipo de rosto, os sinais são mais evidentes. Então, hoje nós temos basicamente 4 tipos de rosto. A gente tem o angulado, o angular, o coração, e dependendo de cada tipo, tem o seu elo fraco de envelhecimento. Então, tem gente que tem uma maior tendência à flacidez nessa região, papada, outros afundamento, outros a parte óssea. Então, eu costumo dizer o seguinte, o músculo é como se fosse um colchão, a pele é como se fosse um lençol. A partir dos 30, tanto o músculo quanto a pele vão tendo alterações de envelhecimento de acordo com a genética e com os hábitos de vida. Boa. Que é a epigenética. A gente vai falar um pouquinho disso ainda. Só que quando entra na menopausa, esse envelhecimento ele acelera. Então, nosso rosto tende a vir para frente e para baixo. Sim. E o corpo também. Então, hoje, a gente avalia até a parte íntima. Porque a parte genital também é pele, então também tem um envelhecimento de flacidez, de acentuação no rosto de rugas. Essa região da pálpebra é a pele mais fina do corpo. Então, é a que primeiro aparenta. E aí, de acordo com a situação hormonal e suplementação vitamínica, isso é acentuado ou isso é estabilizado. Não, e é claro também o Brasilzão, né? O mundo, mas enfim, aqui, situando aqui no Brasil, em regiões de muito sol, de muitos hábitos ligados ao sol, não é mesmo, doutora? De muitas pessoas que têm essa cultura de tomar muito sol desde cedo. Então, eu percebo essa diferença. Eu percebo essa diferença um pouco mais para norte, nordeste, sul, sudeste, das diferenças de pele e das ações, né, da própria vida, da própria natureza, dos próprios hábitos nas peles, que, por exemplo, eu durante muito tempo tomei muito sol, morei no Nordeste, tomei muito sol, e é claro que minha pele manchou, e é lógico uma pele sensível, e eu percebi também com o passar dos anos, com a minha relação com o sol de uma forma um pouco mais adequada, um pouco menos descomprometida, eu digo assim, um pouco mais comprometida, sim, do que antes, que imagina, sol qualquer horário e tal,
eu percebo que essa é uma pele que serve à arte. Então é uma pele que constantemente ela está sob holofotes, luzes fortes, maquiagem pesada de palco, de cena, de gravação, muitas horas. Eu coloco o meu organismo a serviço de personagens. Portanto, muitas vezes o meu corpo faz coisas que o meu corpo não faria. Quando a personagem tem crises de choro ou de sofrimento, ou dependendo da caracterização que tenha. Então existe aqui existe um trabalho para além de uma outra profissional, que é um rosto de artista, que tem também que tem uma carga grande de ações externas. Sim. Então eu percebo. De demonstrar emoção, porque ali é uma entrega na peça, na novela. Isso, e de forma constante, né, frequente, durante muito tempo. E com certeza isso, se nós temos uma exacerbação das expressões, né, porque são histórias que nós contamos, então é claro que os nossos olhos, né, a nossa mandíbula, a nossa bochecha, a nossa testa, elas têm muito mais... Ela tem muito mais exercício, digamos assim, muito mais uso, e muitas vezes também reflete, né, um cansaço. Sim. E em relação ao sol, a gente tem duas situações. Só que antes de falar dessas situações, a gente não pode também colocar tudo de ruim no sol. O sol é vida, ela é importante para a vitamina D, mas é isso que você falou, com mais consciência. As duas situações são o seguinte: existem lugares que têm um maior índice de radiação ultravioleta. Então, o ambiente externo tem um índice maior, então aquela pele, ela tem, quando a gente sai no externo, mesmo não deitando ali no sol, existe uma agressão maior para a pele. E também tem a questão do efeito cumulativo. Porque todo o sol que a gente tomou na vida, ele é acumulado naquela memória celular. Então, dependendo da genética, essa célula, ela vai não suportar, basicamente, mais estímulos. É quando a gente mancha. Então, por exemplo, eu tive um caso recente de uma mãe e duas filhas que fizeram um tratamento para melasma, que é aquela mancha de sol. E é uma situação crônica. Uma saiu tudo, uma saiu menos, e diminuiu mais, e a outra diminuiu menos. E qual é a variável disso? A profundidade. Então, quando a gente tem um melasma, por exemplo, no melasma superficial, ele sai tudo no tratamento, mas quando ele tem profundidade, ele melhora. E isso é um fator importante para a gente avaliar. Hoje, as tecnologias com máquinas, a gente consegue ver até onde está esse melasma. Agora, ele volta porque é uma condição crônica. O melasma é uma condição crônica. E aí, em relação ao sol de forma não consciente, tem o câncer de pele. Esse é algo que a gente tem que estar muito atento, porque a maioria deles é relacionado à exposição excessiva de sol. Importante isso, hein, doutora? Importante, exposição solar. Porque às vezes, assim, até de comentar entre amigos, falar, nossa, escuta essa pintinha aqui. Não, isso é normal, isso é normal. Às vezes até eu fico um pouquinho, sabe, assim, um pouquinho constrangida em falar, mas falo. Falar, eu peco pelo excesso. Você já foi ver isso aí? Você já foi ver? É um pouquinho grande, é um pouquinho irregular. Não, já fui ver, tá tudo bem, tá bom. Mas, tá prestando atenção nas minhas pintas? Não, me chamou a atenção. É um cuidado, é um amor. E só, né, procurar saber se tá tudo certo mesmo. E assim, principalmente, como é o nosso tema, a menopausa, né? Então, assim, algumas mudanças que às vezes nós podemos displicentemente atribuir, isso é assim mesmo, é da menopausa, e não. Não. Pintas, quando você tem algumas pintas que elas mudam de padrão, principalmente cor, textura, ou aquelas novas, tem que avaliar. Não tem jeito. Tem que estar em constante busca aí para um autocuidado. É bem importante. E a gente estava falando de ressecamento da pele, né? Então eu vou... Muda alguma coisa, você fala, com a pele que foi muito exposta ao sol, ela tem mais tendência a ressecar ou não? Isso depende da genética de cada um? Depende muito da genética, mas ela tem uma tendência, chama fotoenvelhecimento. É um aceleramento do envelhecimento pela radiação ultravioleta. E aí tem maior tendência a ruga, a flacidez, a manchas. Então, tem um efeito de envelhecimento, não só o ressecamento. O ressecamento, ele é muito relacionado com o hormônio. O hormônio e a perda de colágeno,
a falta de água, porque também tem uma situação que a gente tende a tomar menos água. Isso é algo que a gente também tem que estar atento. E aí, nisso, a gente atuar em várias frentes. Eu digo o seguinte, primeiro, para a gente envelhecer bem, longevidade, que é o que a gente estava conversando, são 5 situações, 5 princípios. E aí, quando a gente faz o básico bem feito, a gente vem para os 3 da pele. Bom, nesses princípios, até eu tenho um livro aqui que ele é um e-book, ele é totalmente beneficente, tá na amazon.com.br, tá, gente? Então, assim, custa R$14, mas ele é totalmente beneficente, que são a longevidade feminina. E quais são esses 5 pilares que eu falo que são os básicos bem feitinhos? Sono. Então, equilibrar sono, tanto em quantidade quanto em qualidade. Isso é muito importante, é um pilar de longevidade. A parte de atividade física, gente, 40 a mais não é opção. Atividade física só vai. Só vai. Só vai. A gente precisa, não tem jeito. Ah, não gosto. Alguma coisa tem que gostar, não tem jeito. Senão, não tem uma boa longevidade. A parte de alimentação, atividade física, a parte de suplementação vitamínica, então a gente precisa de algumas vitamínicas, é muito individualizado, mas a gente começa a não absorver muito bem, principalmente quem já fez bariátrica, tem uma absorção diferente, na cirurgia bariátrica aumentou muito o número disso, e tem também da questão da nossa idade. E a outra parte é o gerenciamento do estresse. Estresse todos temos. Só que como a gente lida com isso, faz parte de um pilar de longevidade. Nossa, Kátia, isso todo mundo fala. Sim, é simples, mas não é fácil. São 5 pilares. E aí, quando você está de olho nisso, é onde a gente entra no da pele. Que são 3 cuidados específicos. O skincare. Então, aquele cuidado diário com creme, protetor solar. Eu normalmente troco os cremes dos meus pacientes 2 vezes ao ano, para a pele não criar aquele efeito de não trabalhar já muito bem. Aí, proteção solar, sem dúvida. Segundo, a suplementação específica. É super importante, tem alguns antioxidantes que as pessoas chamam de cápsula da beleza, mas são antioxidantes específicos para pele, cabelo e unha. E o terceiro pilar são as tecnologias. Então, hoje a gente tem como trabalhar a musculatura, o alicerce. Imagine uma casa, a gente vai reformar uma casa. A gente não começa com papel de parede ou quadro, a gente tem que ver a estrutura. Sim. A gente checa a estrutura. Hidráulica, elétrica, toda a base, né? Toda a fundação. Hoje tem tecnologias, por exemplo, para a base, para o alicerce, é ultrassom microfocado. Tem várias marcas de aparelhos. Daí depois a gente vem para uma argamassa, que tem os bioestímulos, tem os lasers. Você fez ali o alicerce, a argamassa, aí sim você vai para um acabamento. E hoje a gente vê o contrário, a pessoa indo, fazendo preenchimento. Não sou contra, amo preenchimento, mas existem etapas. Assim como uma casa, em reforma, você tem a etapa. O acabamento é o último. Sim. E depois você faz uma manutenção daquela casa. Então, essa situação tem que ter esse olhar específico. Até porque eu converso com muitas pessoas que falam sobre essa questão que foi o seu primeiro pilar sobre o sono, qualidade e quantidade, né? Na menopausa tende a mudar muito, não sei se Cris passou por isso, se teve essa percepção de alguma disfunção em relação ao sono. Não tive. Tô falando que tô passando batido. É maravilhoso, então isso é uma bênção, né? Porque sempre em algum setor vai dar... Cabelo, né? Eu noto que tem amigas que ficaram com problema no cabelo, né? Que o cabelo fica áspero, o cabelo fica, né? Ele fica mais ralinho, porque existe um envelhecimento capilar também. Sim. Então, vai tendo uma miniaturização do fio. E eu percebo isso, que é sempre uma conversa recorrente sobre o sono. Sim. Sobre o sono. Eu percebi, sim. Dá mais sono ou dá menos sono? Menos. Menos sono. Tá. Menos e um... Desculpe. Não, é isso. A palavra é uma conversa mais que a outra, né? Então... mas a ideia é essa. Então, é isso. Doutora. O magnésio é muito importante. Uma reposição específica de magnésio. Gente, ninguém é para sair fazendo reposição, por favor. Tem que dosar antes? Tem dosagem, mas, por exemplo, hoje tem alguns tipos de magnésio e tem os que são relacionados para ajudar o sono. Não sou favorável a remédio para dormir, sou contra. Existe a higiene do sono. Sim, hoje a gente é colado no celular, então aquele tempo antes é importante. Tirar todas as luzes. Por exemplo, quando eu vou no hotel, eu tiro até a televisão. Então, essa higiene... Aí as pessoas vêm com uma pílula para dormir. Não, gente. Não, e eu sou uma pessoa que toma café para dormir. E assim... Desculpe. E tudo bem.
E né? tudo E bem. agora eu estou disposta também a rever isso, buscar uns outros tipos de chá, uma coisa assim, porque eu gosto de café. Então, assim, mas nunca foi o café um vilão para eu não dormir, mas na menopausa eu percebi isso. E ao mesmo tempo tem também a sabotagem. Fui ficando mais notívaga, mas também porque eu quis negligenciar o meu sono para assistir um documentário, porque a quietude da noite, eu cozinho de madrugada, porque é mais tranquilo, tá todo mundo no repouso, mas aí eu falo, e a que custo? Então, assim, eu posso negociar com isso também, de maneira que é reparador, é compensador, é uma bênção, uma noite bem dormida. E eu achava, equivocadamente, tudo bem, se eu for dormir às 4 ou 5, mas eu posso dormir 6, 7 horas, não. Não é, porque eu tenho aí sobressaltos, Sim. alguns espasmos e umas indolências, umas preguiças que não se justificam muito, mas se justificam porque eu não repousei, não descansei. Tô falando besteira? Não, certíssimo. Existe o horário mesmo, o ritmo circadiano é bem importante. A produção de melatonina ela acontece à noite. É super importante e mesmo que você durma o dia todo, você não repõe aquela noite. Sabe o que eu gosto de fazer à noite? Eu gosto de orar. Ótimo. Semana passada, vou confessar que um pecado. Eu passei a noite inteira em oração. E é pecado? Não, o pecado de não dormir, né, gente? Mas, assim, foi muito bom pra mim, porque é aquele horário tranquilo. Mas a gente tem que vigiar. É um pilar fundamental pra nossa longevidade. É o sono. E na menopausa nós sabemos que existe, sim, na sua grande maioria, uma perturbação desse sono, né? Há aí uma tendência dele cair na qualidade, ser um sono interrompido ou ser um sono que não repara, né? Isso. E tem a ver também com cortisol. Existe um hormônio, que é o hormônio do estresse, é o cortisol. A gente tem que estar de olho, gente, assim, ó. Vamos pensar num eixo hormonal. Certo. Quando a gente fala em hormônio, a gente não tem só testosterona, só estrogênio. Imaginem assim, a gente tem um hormônio cerebral, tô simplificando, tá? Então, nesse eixo, a gente tem que estar de olho na hipófise, a gente tem que estar de olho na tireoide. Então, a tireoide é como se fosse a bateria de um carro. Aí a gente vem para os ovários, que é testosterona, estrogênio, e tem a adrenal, que são glândulas em cima do rim que produzem o cortisol. Imaginem o motor. Então, primeira coisa é estar de olho na bateria e no motor. Porque não adianta você entrar com aquelas reposições, com chips, ok, legal, tem a sua indicação. Mas se a bateria e o motor não estiver bem, aí entra nos pilares bem feitos. Sim. Entendeu? A tireoide é uma glândula super importante. E se ela não funciona bem, a gente está sem bateria. O cortisol é o hormônio que ele tem relação com o estresse. Se a gente começa a acordar muito à noite, pode ter relação com esse cortisol. Então tem que estar de olho nisso também. Somos complexos. E tentar recrutar de uma certa forma, né? Eu tô contente porque, assim, sem radicalizar, eu sempre fui dormir muito tarde por causa dos horários né, opostos de trabalho, e, enfim, mas eu quero essa melhora, eu mereço. Então vamos lá. No lugar de dormir 3:30, 4, eu me coloco na cama. Coloco, cara amarrado, as duas, falo, mas estou sem sono. E aí eu começo a meditar. E assim, eu percebo que eu durmo, porque o sono tá lá. É só que eu não tinha deixado. Sim. Né? Então, assim, em outros momentos eu falo, não, tenho um dia livre, eu vou me dar esta satisfação de assistir e tal, e não sei o quê. Mas também tenho feito uma outra coisa, também tenho levantado mais cedo, porque como era o relógio invertido, já tinha também um certo prazer em dormir até mais tarde. Agora eu levo sonolenta, mas eu falo, vocês vão se organizar aí, vocês vão... E atividade física? Atividade física... Que horas? Tem sido esse horário, até a entrada da tarde, meio-dia, 1. O importante é fazer. Então, hoje eu tinha esse compromisso, mas eu falei, antes eu treino. Ah, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... Mas é um aprendizado também. Esse aprendizado do comprometimento, da disciplina. E eu tenho sido bastante condescendente comigo. Ótimo. Quando escapa um pouquinho, eu falo, cara, mas você está no caminho certo. Sim. Vamos de novo. Oh, hoje não foi... Mas tinha uma coisa no Vigilantes do Peso que eu achava ótimo.
que era o seguinte, não é para segunda-feira, não é para amanhã, é de onde parou. Ai, mas eu tomei um pote de sorvete. Isso já foi. Vamos daqui para frente. Isso. E assim a vida. E o cuidado da pele dá para ser assim também daqui para frente? Sim. Ai, que bom. Dá para recuperar? Ué, Que ótima sua pergunta. Dá pra Ótima recuperar? pergunta. Olha, assim, quando a pessoa começa a cuidar mais cedo, claro que é um outro efeito. Agora, é daqui pra frente. Ótimo. Então, o importante é começar. Agora, ter a consciência de onde é possível chegar. E aí é onde é só a gente orientar bem. Falar, olha, isso a gente já perdeu um timing. Mas isso a gente recupera. Né? Ontem eu tive até um caso assim, paciente de 56 anos, nunca tinha feito nada, tudo. Falei, olha, isso é possível e isso. Falei, isso não é, mas tá tudo bem. Porque a gente melhora outras coisas e tá tudo certo. Porque eu percebo também, doutora Kátia, que muitas vezes, assim, algumas ilusões são passadas para as pessoas, e principalmente para as mulheres de menopausa, que, não, eu coloco, deixo você com 27. Na verdade, eu nem quero, eu quero estar nos 57 com vigor, com vício, com prana, com... Vitalidade. Exatamente. E assim, aí, não, tem isso aqui que você fica gatinha. Eu falo, mas sinceramente não é a minha meta. Não é a minha meta, assim, eu quero... Pega uma foto sua de quando você tinha 30 anos e nós vamos reconstruir isso. Honestamente falando, nem cabe mais. Não... Nem combina. E quando eu vejo algo assim, eu confesso que eu dou uma estranhada. Tudo que gera estranheza não está harmônico. E aí vamos falar do belo. O que é beleza? Então, beleza é harmonia, equilíbrio. E que é subjetivo, né? E é subjetivo. Você olha algo, tá estranho, não tá harmônico. E o que a gente busca é harmonia. Então, tem que ter esse olhar muito criterioso, muito criterioso. Parece clichê, mas é a realidade. É a nossa melhor versão para aquele momento. Sim. Dentro do que é possível fazer. Não, mas dá para fazer bastante coisa, hein? Dá. Não, sem Olha, a dúvida. diferença de quem Melhorar. cuida para quem não se cuida Sim, é grande. completamente. Você vê, hoje a gente tem uma geração, quer dizer que seus filhos são meninos, então, mas ela que tem menina, eu que tenho menina. Minha filha é loira, de olhos azuis. Ela Linda. nunca se queimou, nunca foi vermelha. Ela passa fio de 60, ela fala, não quero ter mancha. Isso é uma consciência que eu não tinha. Não tinha. Não, eu fazia bronzeamento de alta pressão junto com a Adriane Galisteu no negócio ali, quer dizer, ficar preta. Eu sei as máquinas. Eu sei. e ela, uma do lado da outra. Assim, era ridículo. Você pensa, hoje eu ficar morena, negra, eu sou clara. Então, assim, coitada da minha pele, né? Ainda bem que a Mas genética eram foi boa. modas equivocadas que... Mas as meninas... Não, mas com certeza o resultado da geração da minha filha, que não se queima, que se cuida, passa... Por exemplo, eu passo filtro solar todo dia. Passei até para vir aqui nas mãos, que eu não tenho mancha, né? Mas na nossa época não era assim. Então, com certeza, vem aí uma geração bem mais... Bem mais cuidada, mas por outro lado também que se cobra muito. Isso me preocupa. Bom tópico. Então, essa autocobrança, eu acho que também tem algo em relação à nossa identidade. E não tem como separar corpo, alma e espírito. Não tem. Nós somos espírito, ninguém tá falando em religião, é espírito. Sim, a gente claro. habita um corpo, a gente tem uma alma. Então, quando a gente une isso, aí sim, realmente. E aí, essa geração que tá vindo, eu amo essa geração, tenho filhos, o meu tem 24, a minha filha 18, e a identidade deles vem muito de nós. Do posicionamento de pais e mães, e meninas muito da mãe. Você tem meninos. Tenho. A menina é um pouco diferente, o nosso posicionamento tem muito a ver com elas. Então, quando essa identidade é bem formada, aí sim, elas não se comparam, elas se inspiram. Agora eu tô vendo o contrário, mulheres, meninas, até mulheres adultas se comparando com outras. Nunca vou ser igual a você, nunca vou ser igual a você, eu sou eu e a gente é único. Então isso, eu como mãe, eu deixo essa mensagem aqui pra gente tomar muito cuidado com o que a gente fala para as nossas filhas, sabe? Sim. Porque elas se cobram muito. Não, e você vê, eu falando, né, eu citei documentário e assisti um maravilhoso lançado agora sobre a Simone Biles, sobre a volta dela às Olimpíadas e tal, e ela citava que uma das primeiras atletas negras a ganhar um ouro, maravilhosa, Gabrielle, me escapou o nome agora, mas incrível, fantástica, foi um feito inédito e lindíssimo da excelência dela. Os grandes comentários das redes sociais, a menina tinha acabado de ganhar o ouro olímpico, era o cabelo.
cabelo mal arrumado, cabelo preso errado, cabelo feio, cabelo isso, cabelo... E ela disse assim, então você imagina a agressão que isso é para um atleta que começa muito, muito, muito jovem, que tem cobrança de todas as naturezas, e até, lógico, falando aí de etnia, e para além disso tudo, quando ela conquista uma das coisas mais sonhadas por um atleta, e merecida, é lógico, é isso que vai ser levado em consideração por seguidores, ou por comentaristas, ou por público dessa mesma idade. É isso. Então, assim, ela falou, o emocional, a saúde mental é de um abalo constante, porque nós ainda somos muito jovens. E fala, por mais que eu represente, que eu faça, que eu represente uma nação, que eu represente um esporte, que eu represente uma conquista, que eu represente uma representatividade, que eu represente um feito, e que eu represente também um sonho, uma possibilidade, tanto de uma criança de uma comunidade, como uma criança de todo lugar do mundo, de poder aquisitivo, enfim. Mas então é isso que é levado em consideração, né? Lógico que eu uso aqui um exemplo extremo, mas é porque como isso afeta hoje, como eu percebo como afeta a juventude, como afeta... Verdade. Mas é de uma maneira muito brutal, avassaladora e preocupante. Não é, doutora Kátia? Não estamos falando só de pele. Como todo. A pele reflete tudo. E o que é mais interessante é quando a mulher está, principalmente a mulher, a autoestima em dia, ela reflete em todas as áreas da vida. Todas. E o que é autoestima em dia? Ela olhar e estar bem. Porque eu tenho 29 anos de medicina, eu não conheço uma mulher 100% satisfeita. Não conheço. Se tiver alguém, me fala. Será que tem homem? Acho que também não. O homem, ele é mais desencanado. Eu acho também, bem mais desencanado. Bem mais desencanado. Eu vejo pelo meu marido, pelo Fernando. Fernando é de uma autoestima gigantesca e até tá desandadinho assim. Eu falo pra ele, olha essa circunferência abdominal. Tem razão. Mas ele se acha lindo, ele é tão seguro. É ótimo isso. Eu acho fantástico, mas eu digo assim, é impressionante porque não é mentiroso, não é fingido. Sim. Entendeu? Sim. Eu falo assim, tá bom, eu posso melhorar, mas hoje tá ótimo. E eu falo, caramba, assim... para além só da aparência, eu digo... Sim, né? é o além da aparência, é o além da pele. É a pele. E os homens têm isso mesmo, eles são bem mais tranquilos, com resultados também, com a cobrança, é muito mais tranquilo. E como que você vê as pacientes que estão na menopausa e vão no teu consultório? O que a mulher busca hoje? Olha, depende do incômodo, é muito variável, ótima pergunta. Então, eu vou contar um exemplo aqui. Outro dia eu atendi uma pessoa, o nariz dela totalmente torto. Eu olhei assim, olha só, me incomodou. Só que eu falei, o que te incomoda? Claro. Não era o nariz, ela estava incomodada, não era. Assim, para você ver. É muito individual. Ela queria outra coisa que, a meu ver, Kátia, não tinha importância. Mas era o que incomodava, era o que ela olhava no espelho e ela se sentia incomodada e a gente foi e tratou. Claro que com cuidadinho, com o tempo, a gente fez um preenchimento no nariz, melhorou o nariz. Porque eu imagino assim, doutora Kátia, com a sua experiência, a sua expertise, com a sua extrasensibilidade, né, não só como médica, mas como mulher e como... uma amiga, mãe, né? Como uma terapeuta também, que nós sabemos que nas suas clínicas, nos seus templos... Amo pessoas, isso. As pessoas levam também, né, um pouco pedem um pouco de divã, pedem um pouco de colo por causa dessas questões todas, né? E também a maneira, você citou a autoestima, mas você sabe da convivência, né? Então, por exemplo, a sua paciente chegou lá, era evidente para uma especialista como você que aquele nariz deve ser a primeira coisa que ela vai manifestar. E não era. Então, assim, parabéns também por isso, porque seria até natural você falar... Não, eu não falo. Eu acho que aí é um ponto super importante. Nós temos pessoas, mulheres, nós temos que nos unir
e ser aquela que uma ajuda a outra. Ai, mas então como é essa receita? Porque, olha, Não conversou sei. aqui, virou aqui, falou, mas horrível. Não, exato. Aí depende da mesa que você está. Eu saio eu não participo de mesas onde o assunto é falar mal ou criticar. Certíssima. Não. Certíssima. Aí é onde você quer estar, porque é o ecossistema. Sabe? Eu já participei de grupos que o bom era falar mal de marido. Eu falei, gente, desculpa. Eu saio também. Falar mal de marido é testar de burrice, porque tu que escolheu. Tu que escolheu o marido. Então tu é burra. Essas brincadeirinhas eu falo, isso Não, é tudo então, muito chato. Então, Porque, eu não participo. Eu realmente... É muito bom, né, a gente envelhecer. Vamos falar bem? A gente tem alguns posicionamentos que a gente não abre mais a mão. maturidade é tão gostoso para falar não. É uma delícia, não. E de jeito nenhum. Agora, uma resposta aí para você. Normalmente, o que é ideal? Agora vamos falar o que é ideal para a pele. Tá? Da mulher... Homens e mulheres. Homens então, e mulheres. assim, o ideal, a partir dos 30, uma vez ao ano, trabalhar a musculatura com ultrassom microfocado, tá? É uma maquininha? Uma máquina. Tá. Tem várias marcas. Você faz uma vez ao ano. Isso até os 45. Dos 45 em diante, o ideal é 2 vezes ao ano. Certo. Isso pode ser feito rosto e corpo. No corpo, não substitui a academia. Não tem como, mas ajuda, sim, a musculatura. Bom, na pele, isso é músculo. Na pele, o que é ideal? A partir dos 30, estimular o colágeno localmente, a partir dos 30, 1 ou 2 aplicações por ano de estímulo de colágeno. Tem várias maneiras. Tem laser, tem bioestimulador, tem uma gama tem radiofrequência de estímulos. A partir dos 40, de 3 a 4 por ano. Esse é o ideal. Tá? Isso O meu tá errado. Não. Eu achei que eu tava arrasando. O meu tá errado. Vou ter que ver. Não tá nada errado. Não tem nada não errado, tem, porque dá pra é a sua necessidade. Isso é um protocolo, mas nem todo mundo é igual. E se você olha e tá ok, tá ótimo, entendeu? Então, esse é um ideal. Sim. Agora, o E ideal... pra superfície da pele? Pra assim, superfície, que é poro, textura, visto, depende da necessidade. Por exemplo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca fiz limpeza de pele. Nunca fiz. Mas, Kátia... Mas não precisa. Porque eu não vejo... Você nunca teve acne? Não tenho. Eu tive acne, então eu tenho poro dilatado. Então, poro dilatado, hoje existem lasers que você pode... Tem um paciente que faz uma vez por mês, tem um paciente que faz uma vez por ano, tem um paciente que não precisa. Então, é tudo muito individualizado. É exatamente isso. A gente não pode entrar num protocolo mundial de efeito manada. Cada um é cada um. Claro. E dá desespero quando você entra no Instagram e vê a pessoa fazendo, né, procedimento em N vezes, vem que vai ficar bom. É o que você falou, né? Massifica e não explica que tem que ser de dentro para fora. Sim. Super, e olha, outra, muitas a gente vai aprender. E muitas vezes na rede social também você vê uma sequência, mostram ali uma simulação de um tratamento, e às vezes o resultado que mostra não é aquele resultado daquele dia. Sim. Me corrija se eu estiver falando besteira. Sim. Não é o resultado daquele verdade. dia, e muitas vezes não é o resultado da pessoa. Do real. É do filtro que foi usado, do efeito que foi ajustado. E muitas vezes, assim, já fiz alguns procedimentos ótimos que instantaneamente a pele ainda tá na... É um processo. É um processo. É um processo. A gente não envelhece de um dia para o outro. Existe um processo também de recuperação. Então, assim, é muito fácil, como você estava falando de pessoas, virem e chegar e falar, nossa, mas você tem que fazer essa olheira, você tem que fazer não sei o que. Tem você... que nada. Bom, que talvez já esteja em um processo e você não sabe, não é? Exato. Igual a moça do nariz, ela passou por um processo, né? Ou pessoas emagrecendo. Nossa, você precisa emagrecer 10. Tem pessoas que falam, eu já emagreci 60. Eu ainda estou num processo, isso tudo é muito, né? Se você concorda belicoso. Que é assim, é o cuidar mais da sua vida e parar de palpitar na vida alheia? Resumindo. Com certeza. Porque é tão fácil dar opinião na vida do outro, né? Mas é muito fácil. Mas e as pessoas dão opinião, dão... Eu não deixo, não. Não pedi. Eu tenho meus conselheiros. Aí vamos para a Bíblia um pouquinho, porque agora eu sou pastora, né? Então é o seguinte, na Bíblia você tem que ter a multidão de conselheiros, sim, isso é bíblico. Só que assim, para quem você realmente dá o seu ouvido?
Claro. Para pessoas que fazem o que você admira e gostaria de almejar. Sim. Porque é aquela parece chavão, mas assim, vai dar opinião do que nunca venceu na vida. Não paro para ouvir. Boa. Gente, não é orgulho, de verdade. É conselheiro certo, que quer o seu bem, que não te põe para baixo, sabe? Então, tá na Bíblia. E assim, tenho amiga, amigo, irmão, amor da vida que fala, amiga... Não tá legal. Amiga, Botox tá atrasado. Tá Falo, não, estranho. doutora Kátia também sabe disso. Não tá legal. Calma, nós vamos organizar, vamos atualizar tudo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Sim. Mas isso assim, eu também, é raro, mas se eu faço um tipo de comentário assim, normalmente é porque o assunto veio... E normalmente minhas amigas também menopáusicas que falam, poxa, sinto agora, eu faço o meu skincare, que você tinha citado, e o resultado não tem sido mais o mesmo. Mas olha o que ela falou, que interessante, tem que trocar. É ideal dar uma... O ideal shampoo, sim, né? Porque a pele ela vai entrando numa zona de conforto também. Assim, igual a academia. Você tem aquele treino sempre, já não tem aquele resultado. Tem que trocar. Então tem que ir dando E os lasers também tem que ir mudando ou não? Aí depende da necessidade da pele. Hoje, com a tecnologia nos ajudando para avaliar as camadas, a gente sabe aonde está precisando mais e aonde incomoda mais. Que nem essa paciente do nariz, ela tinha uma lista de prioridades que a incomodavam antes da gente chegar nesse nariz. Sim! E pronto. Claro. Lá na peça que eu faço, cá entre nós, a Cris esteve lá na estreia e, lógico, você é nossa convidada. Eu quero ir. Não, quero fique muito. tranquila. Mas eu quero. Sim, porque é muito boa. Tanto que tá estourando aí, ó. Quanto tempo tá em cartaz? Entramos no 7º para ficar 1 mês e meio, mas o público é maravilhoso. Suzy Rego, né? Amor, Eduardo obrigado. Martini, Cristiano Oliveira. Né? É um trio bacana. E tem uma brincadeira da minha personagem que ela reencontra a amiga depois de muito tempo. E elas estão todas ali, sessentonas maravilhosas, e ela fala, você está igualzinha. E ela muito emocionada em rever a amiga, e a amiga fala, você está completamente diferente, o que você fez nessa cara? Eu não fiz nada. Fez sim. E no final, tá bom, menina, fiz só PMB. Que é isso? Procedimento de manutenção básico. Aí ela fala, mas o quê? Eu falei, um botox é um ácido hialurônico, um M de Codes, é um fio de ouro. Na brincadeira, a personagem fala pelo menos uns 6 ou 7 procedimentos. A plateia ri muito, se diverte muito. Por quê? Porque é esta personagem, que é esta mulher hiper vaidosa, que tem questões dela com o envelhecimento, porque ela busca de forma externa aquilo que ela precisa trabalhar de forma interna. Então eu falo, não, mas então vamos aproveitar e brincar mesmo, que ela falou, é básico. E eu falo, ainda não terminei, ainda vou fazer outras coisas e tal. E isso, lógico, né? Sempre usamos o humor também para conversar sobre temas da nossa sociedade, né? Temas que são muito falados, vistos, né? Que você vê nas redes, nas TVs e como é que fala? As críticas que são feitas a pessoas que fazem ou não fazem coisas, ou que se aceitam, mas querem mudar. Suzy, você me levantou uma questão que eu acho muito importante também. A hipervaidosa por questões internas. Isso a gente tem que olhar para isso. Mas também, vamos lá, a gente se cuidar bem e com questões internas bem resolvidas, é muito legal. Eu tive, uns 15 anos atrás, um professor que eu estava numas questões filosóficas com ele. Ele chegou para mim, eu falei assim, então, professor, né, eu filosofando já. Ele jogou, eu já contei isso algumas vezes em podcast, ele jogou 2 livros na minha frente. 2 livros, assim, acho que ele falou, deixa, essa daí não para de falar, deixa eu já, acabar com essa história. Ele pôs 2 livros assim, ele falou, esse livro é meu, esse é seu, são iguaizinhos, era uma apostila na época de um curso que eu tava fazendo. Eu vou te emprestar o meu livro por 6 meses, qual que você vai cuidar mais? O seu ou o meu? Falei, óbvio que é o seu, né? Falei, então, o seu corpo não é seu, tá? Ótimo. Ele é emprestado. Aí, na Bíblia, do pó, a gente vai pro pó. Só que ele é emprestado. Então, vamos honrar, vamos cuidar bem. Agora, não se autoagredir. Porque a gente vê pessoas fazendo procedimentos por autoagressão. Não. É cuidar bem. Você quer um exemplo? Ó, todo mundo tem medo de fazer lábio. Só que o que acontece com o nosso lábio, principalmente pós-menopausa? O nosso lábio vai diminuindo, vai entrando.
a gente vai ficando com uma boquinha murcha. Então, vai. É um sinal de envelhecimento mesmo. O nariz vai descendo, a boca vai entrando. Aí eu tenho pavor de lábio. Calma, pavor de lábio excessivo. Mas a gente, aí vem, vamos pegar uma foto sua, vamos ver como é que ele era, como que é seu desenho. Não que vai voltar, mas dá uma noção pra gente até onde a gente pode melhorar sem parecer que fez. Sabemos aqui que o seu trabalho é um trabalho criterioso. Ah, mas tem bastante gente boa hoje. Mas o que acontece também tem bastante gente que, desculpe se isso também é pantanoso. Não, tem muita gente se intrometendo a fazer o que não sabe fazer, sem responsabilidade nenhuma e matando gente. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem hoje. Agora, também tem pessoas, aí vem um alerta, que está escancarado que tem algo errado ali e não quer enxergar. Eu recebi oferta umas 2 ou 3 vezes. Me desculpe, me perdoe se eu estiver falando algum absurdo. A verdade dói. De outros profissionais que queriam fazer coisas que eu nem tinha falado. Sim, é um dentista. Olha, é um absurdo. Dentista, farmacêutico. O que acontece? Eu já pedi perdão de antemão se eu estiver falando algum absurdo. Hoje, o que acontece? Existe a legislação, nós temos o nosso país, existem as leis, então tem vários profissionais realmente que não são da área médica fazendo, mas se o país permite, ok. Tá? Quem sou eu, né, para entrar nisso? Agora, por exemplo, tem situações que estão ali escancarado. Quando você vai procurar um profissional, pesquisa. Olha, tá ali, não vai só pela internet, pesquisa. E nem pelo preço, né? Não, gente, não tem milagre. Esse copo aqui custa 50 centavos. Se você pega um copo que custa, esse é 50, o outro custa 5, não tem milagre hoje. Claro. Gente. Então, produtos são diferentes, sim, principalmente ácido hialurônico. A gente tem hoje, geralmente hoje, tem 4 marcas mundiais que são de alta tecnologia, que são diferenciados, que são menor risco. Isso tudo tem, sim, um custo maior. Tem a toxina botulínica hoje, não tem milagre, não tem, gente, o custo é isso aqui, sim. Tá? Tive um exemplo essa semana passada, uma pessoa me trouxe, falou, olha, a minha vizinha foi no lugar, tá fazendo isso, eu falei, olha, eu abri a nota do produto, porque ela é uma paciente há 20 anos sim, já, claro. Falei, dá uma olhada quanto eu pago no frasco de toxina, eu abri, ela falou, não tô acreditando, eu falei, então, o valor que te passou é menos do que a gente paga. Então, assim, qual que é a mágica? Ou tá usando produtos de qualidade inferior, ou super diluído. Não tem mágica, gente. Agora, tá ali escancarado, né? Eu aprendi na comunicação que existe o que a gente quer falar, como a gente fala. Aí vem um detalhe. O que a pessoa entende, o que ela quer entender. Então, na rede social, eu tenho visto que as pessoas estão querendo entender o que elas querem entender e depois se dizem vítimas das coisas. Não, peraí, vamos na autorresponsabilidade. Exatamente, tem que ter autorresponsabilidade. Claro. Mas assim, a nossa, nós, né? Não você, nós, menopáusicas queridas. Eu também, eu já entrei. Mas é um sucesso, senhoras e senhores, Kátia Volpe, por Kátia Volpe. E vou contar, não foi muito fácil. Nunca fez uma limpeza de pele. Mas faz muito laser, tenho 50 fios no meu rosto. Maravilhoso! 50 fios. Porque assim, é sério isso? É verdade? 50. Coloquei 50. Sim. Esses fios são de ácido hialurônico? Não, assim, hoje eu gosto muito de curiosidade, eu vou aproveitar e tirar consulta, doutora Kátia, olha a consulta. Opa. Eu sou apaixonada por fios, tá? Então vamos lá. Fio não é milagre, existe um processo. A gente tem que ter lá a musculatura bem trabalhada, a gente tem que ter o alicerce, a argamassa, bonitinho. O fio é um acabamento. Então, muita gente chega pra mim e fala, eu já fiz fio, o resultado não foi legal. Tá, peraí, mas e o básico? Tava feito? Não tava. Aí não adianta. Então, outra coisa, ele não vai esticar e puxar, não. É assim, ele tem a indicação certa, o jeito certo, tem todo esse detalhe, tá? Então, o que ele faz bem? Ele faz uma tração e ele faz uma bioestimulação. Então, ele melhora o colágeno. E ele não volumiza o rosto. Por que eu gosto? Eu cheguei num ponto, amo preenchimento, mas assim, onde hoje eu uso preenchimento? Para fazer um lift,
Realmente, tem uma técnica que eu tô registrando, aliás, no Brasil é tão difícil registrar a técnica, mas enfim, a gente continua tentando. Aqui, ele dá um lift, ele faz um desenho de contorno, ele faz um lábio, que dá para fazer natural, ele faz um nariz, o hialurônico. Aí, por exemplo, no meu caso, eu cheguei num ponto que se eu fosse tentar fazer mais sustentação, eu iria volumizar. Eu não quero para mim. Aí o fio entra. Então, ele faz uma tração muito interessante aqui. Hoje, a gente consegue fazer uma tração aqui. Pálpebra inferior, que é uma pele bem desafiadora para tratar. Sim. Papada e pescoço. Sim. Então, hoje, os fios, eles entram nisso. E aí, qual material? Policaprolactona e polidioxonona, né? Falei grego aqui. São dois tipos que são absorvíveis, são seguros. A gente... pode, assim, um dar uma pontinha, o outro querer dar uma escapada, isso é inerente. É interessante você citar isso, até se citar como exemplo, porque com o passar do tempo e com a sua experiência, você pode comprovar aquilo que te atende melhor. Sim, no momento. Igual a casa, não tem as etapas? Então, nós fizemos também, e veja, na época que nós fizemos, eu já estava acima do peso, ainda aumentei mais de peso, então o preenchimento que eu tinha não foi pelo preenchimento em si, mas eu fiquei bem maior e no vídeo a aparência que era maior ainda. Eu já sou uma mulher grande. Então, aí já estava maior, né? E com o rosto maior também, e também com a papada maior. Então, o que eu vi... Senti um aumento. Eu senti, mas assim, eu tive consciência da minha parte naquilo. A minha parte naquilo, eu estava um inchaço só. Sim. E aí, assim, então eu falo, então, por exemplo, eu posso não saber exatamente o que eu quero, mas agora eu já sei o que eu não quero. Ou que vai ter um momento que pode precisar. Certo? Mas... Você quer ver uma coisa que era feito muito antes, tipo 20 anos atrás, hoje, ainda bem que a medicina evolui. Antes a gente preenchia muito aqui, muito. Sem fazer a sustentação. Hoje ainda se preenche sim. Bigode chinês. Isso, se preenche. Só que a gente primeiro precisa fazer essa tração, porque o nosso rosto ele vem pra cá. Isso. Aí quando Era a gente essa trabalha sensação aqui, que eu tinha. muitas vezes nem precisa tratar. Isso. Entendeu? Então, são cuidados, são individualizações de tratamento. E são momentos de cada pessoa. E a recomendação, então, para as mocinhas da menopausa é que busquem um atendimento especializado, é isso? Busquem, olhem para esses pilares ali que eu falei de princípios, que são sono. Qualidade de gerenciamento do estresse, o sono, alimentação, atividade física. Eu não consigo fazer todo dia. Gente, começa uma, vai para 2. Façam. E essa parte de suplementação, estar de olho na vitamina D. Hoje a medicina integrativa, ela é aquela medicina realmente preventiva, relacionada à epigenética, que são hábitos de vida influenciando na genética. Hoje a gente consegue ativar genes e silenciar genes. Então, quando você faz esse básico bem feito, aí você procura um profissional de confiança. Você quer ver outra situação? Cada hora a pessoa está no médico. Gente, procure um ginecologista para chamar de seu, um dermatologista para chamar de seu. Se precisar de um endócrino, nutrólogo, sabe? Não fiquem assim, porque onde todo mundo põe a mão vira território de ninguém. É onde os resultados não acontecem, vem frustração e pode ter complicação. Então, ter aquele seu profissional de confiança e ter uma relação ali muito honesta. Eu acho que isso é o melhor para a longevidade. Nossa, é uma receita. Poxa, Não, eu passaria horas. Mas eu tenho uma pergunta ainda. Desculpe. Não, mas quem encerra é você. Nós duas. Mas é que eu tenho uma pergunta. Colágeno em pó ajuda? Ótima pergunta. Eu vim para falar Cris isso. Só fez excelentes perguntas. Só, gente. Ela todas as minhas dúvidas ela aqui. é certeira. Bom, vamos lá. Vamos falar em proteína, tá? É muito controverso hoje na medicina se o colágeno deve ou não e tal. Bom, cientificamente, tem trabalhos na dermatologia que quem usa o colágeno, tem os colágenos específicos com a dose específica, que é o Verisol e o Pepitan, tem realmente comprovação que envelhece melhor em pele, cabelo, unha e celulite. Essa é a comprovação científica. Bom, mas vamos falar em proteína. Hoje, a gente sabe que a gente precisa a proteína bem firme no nosso corpo.
porque vem musculatura. Então, hoje se acredita na nutrologia que a gente precisa, vamos falar de menopausa, certo? Isso. 2 vezes o nosso peso em gramas de proteína. Então, quem pesa 60, ao dia se alimentar com 120 gramas de proteína. Isso Que é assim, pouco, né? não é não? Um ovo é 8. Ah, Tem que comer muito, Mas né? não é o peso, bife? a quantidade. Eu vou né? na internet, eu não sei de cabeça, mas eu acho que é Nossa, um monte. 25, 22, não é muito não. Não, eu tava pensando em peso. Eu tava Não, errado. em gramas, em gramas. Exatamente. Não, em gramas, desculpa, entendeu? tem razão. Desculpa, eu não me expressei Não, bem. não, você estava falando, nós é que Nós que pensamos. entendemos errado. Entendemos. Então, hoje, por exemplo, gente, não consegui almoçar. Então, não deu tempo. era horrível. Ai, doutora Kátia. Não, foi corrido, mas a gente tá aqui, dá tudo certo. Então, eu sei que hoje eu vou chegar em casa, eu vou repor uma proteína. Sim. E o colágeno é uma proteína. Então, eu sou favorável, eu acho... O que a gente não pode é tomar um colágeno e achar que a pele vai ficar dura. Não é isso. Com certeza. Mas faz parte de um arsenal para nos ajudar nessa qualidade de pele. Outra situação, vitamina C. A vitamina C, ela está relacionada à qualidade do colágeno. Porque quando a gente fala em estímulo de colágeno, a gente precisa do colágeno bom, que é ele chama tripla hélice, ele é né? E às vezes a gente produz um colágeno de qualidade baixa. E a vitamina C e o zinco nos auxiliam. Então, fechando isso, sou favorável sim à reposição, mas a alimentação em primeiro lugar não se substitui, que nem o que eu fiz hoje, eu conto meus pecados, né? Contei que não dormi, já contei que não comi, mas a gente vai comer, tá tudo certo. E aí nisso você tem realmente uma ajuda para a pele. E sem dúvida também, no quesito alimentação, eu não quero mais saber de nenhum processado, ultraprocessado, nada, assim. Eu tenho feito uma alimentação com... Limpa. Com comida de verdade. Isso. Eu tenho acompanhado as suas incursões na cozinha. né? Faço até pão cetogênico. E porque, assim, quando se torna um hábito, sabendo que as nossas vidas são dessa forma, super dinâmicas e tal, e até ofereci para a doutora, tá? Tenho nozes na minha bolsa, tenho tomatinhos, tem sempre um farnelzinho. Mas é isso, assim, muitas vezes por conta de tantas pressões diárias e trabalho, as pessoas lançam mão de qualquer pacotinho, de qualquer coisa, quando você pode ter também... Eu tenho um monte de ovo cozido comigo sempre. Perfeito, eu amo também. Porque é isso, você não sabe se vai atrasar um voo, se vai ficar num trânsito, se vai não sei o quê. E muitas vezes, sem perceber, se nós formos anotar o que comemos num dia, às vezes não fez uma refeição saudável. Foi só aquele... Né, foi só aquele arremedo ruim de um salgadinho, de um refri, de um pedaço de alguma bomba de carbo e sódio e você fala, puxa vida, aí volta naquele cuidado, como você está cuidando do que é emprestado, que é o corpo. Tá certo. E quando a gente fala em alimentação, é o que a gente ouve, é o que a gente fala, tudo isso envolvido é o quanto a gente está honrando do que está sendo emprestado para nós. Exatamente. E a última pergunta, que ela não falou ainda, é o rejuvenescimento vaginal com laser. A mulher que tem aquela secura e tal, existe tratamento, não existe? Existe sim. Esse ressecamento vaginal faz parte do processo da menopausa. O que mais melhora é o hormônio mesmo, mas nem todo mundo pode fazer. Então, o sistêmico, mas tem o hormônio local, que tem um pouco de absorção sistêmica, e mesmo quem não pode, tem alguns cremes que hidratam e tem laser. Então, o laser tem radiofrequência, eu gosto muito da radiofrequência. Agora, também no rejuvenescimento íntimo, o que mais hoje se procura é a parte externa. Claro que a interna é funcional, sem dúvida, mas a externa, os grandes lábios, eles vão ficando murchinhos. E os pequenos lábios vão aumentando. Então, hoje se faz preenchimento de grandes lábios. Suzy, você já Fica sabia muito disso? legal. Não, eu tô aqui, assim, absorta, sabe? Tô hipnotizada. Nos pequenos lábios, hoje tem laser, por exemplo, um deles é o fotona, que ele retrai o pequeno lábio. Então, o pequeno fica grande, inverte. E aí, tem uma retração, faz um preenchimento, clareamento. Sabia que tem skincare íntimo? Não. Tem. O creminho da manhã, o creminho da noite... Tem o skincare íntimo também. Tem Isso é fascinante, doutora Kátia. Eu amo. Eu amo ficar aqui até, ela ia perder de novo o sono dela, hein? A gente ia grudar ela aqui, ela ficar sem jantar. Não, tá De tudo forma certo, a gente alguma. fica. Mas olha, toda gratidão, Eu que porque agradeço. assim, é um aprendizado incrível.
sinceramente, assim, muito, muito obrigada mesmo. Em breve nos vemos. Na sua peça e no consultório. Pronto, tá combinado. É isso, Muito né? obrigada. É isso que a gente quer trazer, né? É falar da menopausa, mas falar de tudo que tá ali, da pessoa, da vida. A gente é muito todo, mais do que um uma todo. pele, a gente é muito mais, né? Do que um órgão sexual. Muito Né? mais, gente. Muito obrigada. Espero ter contribuído. E quem Muitíssimo. tiver alguma Obrigada, dúvida, doutora estou à Cátia. Foi um disposição. grande prazer. Obrigada. Beijo a todos. Deixa uma mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente. Olha, mulheres, assim, não tem como separar o corpo, alma e espírito. Então, estejam atentos a todas as áreas da vida. Claro que a gente cuidar do nosso corpo, da nossa pele é lindo, a gente tá bem. Mas não esqueçam dos relacionamentos, não esqueçam do que a gente fala. Porque, ó, palavras declaradas são sementes. E palavras declaradas repetidas são sementes germinadas. Então, não olhe para o espelho e fale assim, nossa, meu cabelo tá horrível. E eu vou falar porque eu já fiz isso, tá? Era uma mensagem, né? Eu não paro de falar. Mas assim, ó, olha e fala, gente, eu posso melhorar? O que eu posso ser melhor? Porque quando você fala, minha pele tá horrível, meu cabelo tá horrível, mas eu tô enrugada, mas eu tô gorda. Você tá germinando palavras contra você mesmo. Isso não. A gente é tão multifuncional, a gente é tão fantástica, né? E se escapar também corrige. E tá tudo certo. Né? Fala, olha, não, então onde eu vou melhorar? Tá cancelado. A minha mensagem é amem-se. Essa é a minha mensagem. Foi especial, né? Porque ela, além de uma grande médica, é um mega ser humano. Amém. Obrigada, doutora Cátia Eu Volpe. agradeço, Obrigada, minha agradeço. querida Obrigada. Suzy Rego. E até a próxima.